A paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia para você que vai ver esse vídeo e vai escutar essa palavra que eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã, amém? A palavra de Deus, né, que está aqui em 1 Samuel, capítulo 3, eu vou ler do 3 até mais ou menos o versículo 10, que diz assim, ó: A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Eu quero começar falando aqui desse assunto de Samuel aqui, né, irmão? Porque você conhece a história de Samuel, como foi que ele foi consagrado profeta para a casa de Deus, tá entendendo? A respeito da mãe dele, de Ana, né, que era uma mulher estéril, que ela não podia ter filho. Você sabe como foi a história de Ana, que ela estava no templo orando, né, intercedendo a Deus ali, querendo se engravidar, querendo ter filho, né, porque você também conhece essa história que as mulheres no passado, elas tinham que ter filho, tá entendendo? Elas tinham que ter filho, elas tinham que engravidar, ter filho, porque se ela não tivesse filho, ela se considerava uma mulher desonrada naquela época, tá entendendo? Uma mulher que não tinha um certo respeito com as outras mulheres. As outras mulheres zombavam dela, tá entendendo? Era o caso de Penina. Penina tinha filho e Ana não tinha, e Ana era mulher de Elcana, e Penina também era mulher de Elcana. E todas as duas viviam junto ali, né? E Penina toda hora estava humilhando Ana, tá entendendo? Porque Ana não tinha filho, porque não dava filho a Elcana, tá entendendo? E ela se sentia melhor do que Ana, né? E Deus estava vendo aquela situação ali, e Deus estava procurando um meio de acabar com aquela humilhação ali pro lado de Ana, né? Porque ela já estava humilhada que ela não podia ter filho. E a outra ficar fazendo isso na frente dela toda hora, tá entendendo? Então eu acho que é uma situação constrangedora, né? Então, quando Ana teve Samuel, né, que ela foi pro templo interceder, Eli falou que ela estava embriagada, que era para ela parar de tomar vinho, mas ela não estava embriagada, ela estava chorando, humilhada ali nos pés do Senhor, pedindo, porque ela sabia que só Deus podia fazer um milagre na vida dela, tem que fazer ela ter filho. E ela confiou em Deus, ela creu em Deus, e ela teve um filho chamado Samuel, e ela botou o nome Samuel e prometeu que ia dar esse menino para a casa de Deus, para servir a Deus, tá entendendo? O sacerdote ali já era um homem velho, tá entendendo? Já tinha 2 filhos que não cumpria o ministério dentro da casa de Deus direito, fazia bagunça dentro do templo, tá entendendo? E Deus também estava vendo aquela situação dos filhos de Eli ali. Eli já estava velho, já estava ficando cego, já não estava enxergando mais nada, e os filhos dele faziam bagunça, pegava os sacrifícios ali que era oferecido na casa do Senhor para comer, para bagunçar, para beber, para fazer baderna dentro do templo, tá entendendo, irmão? E Deus não estava se agradando daquela situação. E Deus não vai deixar nunca o templo dele, a casa dele desamparada, né? Sem uma direção, ser uma pessoa que esteja ali para interceder pelo povo, pelas pessoas que vão naquele lugar ali, porque o povo não pode pagar por causa do erro dos homens, por causa do erro do ser humano, tá entendendo, irmão? Então, a palavra de Deus diz que Deus sempre prepara alguém na hora mais difícil, na hora mais apertada que está o negócio, Deus sempre prepara alguém, Deus não escolhe a pessoa pela cor, pela faculdade que ela tem, pelos estudos, pela riqueza que ela tem, pela boniteza que ela tem. Deus não escolhe ninguém nesses perfis. Deus escolhe aqueles que é humilhado, tá entendendo? Que se humilha nos pés dele, que tem desejo no coração de fazer a vontade dele, de obedecer a ele. Deus usa essas pessoas porque elas nunca vão se ensoberbecer, elas nunca vão fazer o que elas querem, elas sempre vai fazer aquilo que Deus determina ela fazer, obedecer, né? Que nem diz lá em Samuel, capítulo 15, né, no versículo 22, né, em diante, ali diz assim que tem o prazer tanto o Senhor em holocausto, tá entendendo? Enquanto se não obedecer a palavra dele, quando Samuel repreendeu Saul, né, lá no capítulo 15, versículo 22, fala isso. Então Deus não tem prazer em sacrifício, em posição, em isso e naquilo outro. Deus tem prazer na obediência. O homem obedeceu a Deus, tá entendendo? Ele vai sempre ser bem sucedido na presença de Deus. Aí diz assim, ó, tá entendendo? Samuel estava deitado no templo, Eli também estava deitado. A palavra de Deus diz que a lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado, a lâmpada do templo, tá entendendo? Então, estavam todos os dois deitados, Eli no canto dele, Samuel no dele, perto da Arca da Aliança. E aquela Arca da Aliança ali era onde Deus se fazia presente, era dentro da Arca da Aliança. Então a palavra de Deus diz assim, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel também estava deitado no templo do Senhor,
onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel. Ele respondeu: aqui estou. Glória a Deus, tá entendendo? Então, Samuel estava perto da Arca da Aliança, Deus se fez presente ali na Arca da Aliança e chamou Samuel 2 vezes. E Samuel respondeu: aqui estou. Mas Samuel não entendia, não sabia quem estava chamando ele. Ele pensou que era Eli que estava chamando ele. Mas Eli estava deitado lá no lugar dele, dormindo, não estava escutando Deus chamar Samuel. Como Samuel era muito novo ainda, não entendia, tá entendendo, a voz de Deus, não entendia como Deus se comunicava com ele, ele pensou que era Eli que estava chamando ele. Aí diz assim, ó: e ocorreu até Eli, e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, volta e deita-te. E ele foi e se deitou. Glória a Deus. E Samuel correu, voltou e se deitou na cama dele de novo. Ele disse: eu não te chamei não, Samuel. Tá entendendo? E a palavra de Deus diz que nem Eli entendia, tá entendendo, que era Deus que estava chamando Samuel ainda. Tá entendendo? Ele ainda não tinha caído a ficha que era Deus que estava falando com Samuel. E diz assim: ó, o Senhor chamou novamente Samuel. Samuel se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, volta e te deite a ti. Aí Samuel voltou de novo, se deitou, e Eli ainda não tinha caído a ficha que Deus estava falando com Samuel. Samuel também não entendia que era a voz de Deus chamando ele, porque Eli não tinha explicado para ele. O que acontece às vezes, irmão, dentro das igrejas, é que o jovem que se converte para Deus, o jovem que chega na igreja, as pessoas novatas que vai chegando na igreja, não tem uns ensinamentos da palavra de Deus para instruir eles, para entender quando Deus quer um negócio com ele, quando Deus tem um chamado para a vida dele. Tem que explicar, as pessoas têm que ensinar essas coisas para as pessoas, que é para as pessoas saber porque ele foi chamado, porque ele foi salvo, porque ele foi liberto desse mundo, porque tem um propósito de Deus na vida da pessoa e a pessoa não sabe como fazer como se dirigir ali, se conduzir no meio da igreja, no meio do templo, tá entendendo? Porque fica perdido. Deus tem um chamado para a pessoa, às vezes, para a pessoa cantar, a pessoa não sabe como fazer. Para pregar na igreja, para trabalhar na obra de Deus, ser um diácono, ser um presbítero, tem um chamado, mas as pessoas não ensinam, porque as pessoas não querem, tá entendendo? Ensinar a palavra de Deus, ensinar aquelas pessoas como se conduzir na palavra de Deus. Porque o objetivo da pessoa ser um pastor, ser um presbítero numa igreja, irmão, não é somente para ter cargo, para ter posição, para dizer que eu sou, eu posso, eu faço, glória a mim, louvado seja eu. Não é assim, não, irmão, não é nada disso, não. É para eles ensinar outras pessoas e fazer outros soldados, outros obreiros bom, tá entendendo? Que é para na hora que aqueles dali já estiver ficando velho, não tiver mais com aquela mesmo gás, né, para fazer a obra, para ir para lá, para ir para lá, tem outro exército se levantando já para fazer a obra de Deus e ele vai descansar, vai ficar na presença de Deus, até chegar a velhice dele, ele ir embora daqui, se encontrar com Jesus, tá entendendo? Mas ele tem que preparar soldado, ele tem que preparar obreiro para trabalhar na obra de Deus. Mas as pessoas não estão fazendo isso. As pessoas querem o cargo, tá entendendo? Querem o cargo para se sentir importante dentro da igreja. Se sentir que é alguma coisa, que pode alguma coisa, tá entendendo? E Deus não está vendo o interesse de ensinar as pessoas dentro da igreja a palavra de Deus, tá entendendo? Ensinar o jovem a ser um obreiro determinado, tem que, ó, irmão, Deus falar com você, obedece, faz a obra de Deus direitinho, tá entendendo? Faz uma reunião de jovens com os obreiros para ensinar a escola dos obreiros, para ensinar o obreiro a trabalhar na obra de Deus, a se conduzir dentro da igreja, mas não tem esse ensinamento hoje mais. Glória a Deus. Não tem mais esses ensinamentos, tá entendendo, irmão? Então fica difícil para a pessoa se conduzir sozinho dentro da igreja sem ter uma direção de um presbítero, de um pastor, de um diácono ali dentro da igreja. As pessoas hoje têm um cargo, não quer, tem medo de perder os cargos dentro da igreja, irmão. Eu acho graça que Deus não toma cargo de ninguém, irmão. O que Deus dá para você é seu. O que Deus dá para tu, para você trabalhar, a ferramenta que Deus dá é tua. Deus não toma nada de você. Tá entendendo? Se Deus quisesse tomar o cargo dos filhos de Eli, ele tinha tomado, mas ele não tomou. Ele preparou Samuel, tá entendendo? Para assumir o sacerdote, porque eles não estavam cumprindo direito o sacerdote de Deus ali. Não estava fazendo as coisas direito, tá entendendo? Então Deus escolheu uma mulher que tivesse um filho,
um menino, tá entendendo, que ia obedecer a Deus, que ia fazer a vontade de Deus, tá entendendo? E Deus se agradou de Samuel e chamou Samuel para ser profeta dele, tá entendendo? Então diz assim, ó, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhes havia sido revelada, tá entendendo, irmão? Então Samuel não conhecia Deus ainda e nem a palavra de Deus tinha sido revelada para Samuel ainda. Então ele estava perdido ali dentro do templo ali, não sabia o que estava acontecendo e ali era quem tinha que ensinar ele. Mas chegou uma hora que ali caiu a ficha. Aí diz assim, ó, então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, aqui estou, pois me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino, glória a Deus, tá entendendo? Então Eli caiu a ficha a partir da terceira vez que Deus chamou Samuel. E disse assim, ó, e Eli disse a Samuel, vai, deita-te, e se ele te chamar, veja bem, se ele sabia que Deus estava chamando Samuel, se ele te chamar, tá entendendo? Diz, fala Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Então ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Está vendo a diferença? Quando o homem de Deus, quando ele ensinou para Samuel como era que ele tinha que se comportar diante da voz de Deus, quando Deus estava chamando ele não teve mais erro, ele se comportou ali e disse, Senhor, fala que o teu servo ouve. Uma criança, um adolescente já se posicionando na presença de Deus como um servo de Deus, como um profeta de Deus, está entendendo? E Deus disse a Samuel, então o Senhor disse a Samuel, estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todos aqueles que o souber, glória a Deus, tá entendendo? Então, Deus estava tão irado com os filhos de Eli, com as atitudes dos filhos de Eli, com aquela situação que estava acontecendo ali, Eli não repreendia os filhos dele como um sacerdote, como um homem de Deus não repreendia os filhos. O que acontece, irmão, muitas vezes hoje dentro das igrejas é isso. As pessoas estão erradas, os filhos dos pastores, o pessoal dentro da igreja fazendo bagunça, o pastor não repreende, o pastor não corrige, porque tem medo que as pessoas vão embora da igreja, tá entendendo, irmão? E fica naquela molação ali, Deus se ira, Deus não gosta, Deus não se agrada, e Deus fica a ponto, irmão, de fazer coisa dentro da igreja que todos aqueles que souber vão ficar espantados, tá entendendo, irmão? Vão ficar temorizados, porque vão ver a mão de Deus agir, vão ver a mão de Deus agir no meio daquele povo ali, porque não estão fazendo a vontade de Deus, não estão fazendo o que agrada a Deus, tá entendendo? Deus não vai deixar passar batida essas coisas, Deus vai corrigir, Deus vai chamar pro estreito, tá entendendo, irmão? Porque Deus quer a casa dele organizada, tá entendendo? Quer a casa dele bem sucedida, que é para quando as pessoas que chegar ali para aceitar Jesus, para se converter naquele lugar ali, venha ter ensinamento, venha ter, tá entendendo, apoio, venha ser liberto, venha ser curado das enfermidades, tá entendendo? É isso que Deus quer na vida das pessoas que vai pedir ajuda ali nas igrejas, nos templos, tá entendendo, irmão? Não é para a pessoa viver ali somente para fazer somar mais uma pessoa ali dentro, não, e ficar ali naquela molegação, naquela molação, aquela mermice, eu conheci um pastor que chamava culto enlatado, tá entendendo? Aqueles cultos enlatados, que era aquela mesma comida todo dia, aquelas mesmas coisas todo dia, aquelas mesmos irmãos, aquelas mesmas irmãs, aquelas mesmas oportunidades, não muda nada, tá entendendo, irmão? Se você não tiver a direção, a sabedoria de botar seu joelho no chão, orar a Deus, buscar a Deus e pedir a Deus para você sair dali cheio da presença dele, cheio da graça dele, pedir para o pastor, usar o pastor para falar contigo, você sai dali do mesmo jeito daquele lugar, porque não tem a graça de Deus, não tem a direção de Deus, é somente coisa, tá entendendo, que o pessoal estão fazendo ali para dizer que estão fazendo uns cultos, que estão agradando a Deus, mas às vezes Deus não está se agradando daquilo ali. Tá entendendo? Então, diz assim, ó, naquele dia erguirei contra Eli, cumprindo tudo o que tenho dito, e a respeito da família deles, do início ao fim, tá entendendo? Deus estava dizendo a Samuel, falando para uma criança, tá entendendo, que ia executar a casa de Eli, ia tirar Eli do sacerdotismo, não ia
deixar que os filhos dele, tá entendendo? Fosse mais sacerdote, porque eles estavam pecando dentro da casa do Senhor, estavam se prostituindo, estavam fazendo coisa errada dentro da casa de Deus, e Deus não aceita essas coisas não, irmão. Tem lugar por aí, irmão, que o diácono, o presbítero, tem duas namoradas, duas mulheres, duas famílias, tá entendendo? É tanta bagunça que a gente não sabe mais como se comportar no meio das pessoas, sabe, irmão? Porque a gente não aceita essas coisas também, porque se Deus não aceita, irmão, porque o Espírito Santo está na gente também não aceita, repudia aquilo ali. Tá entendendo? Você está lutando, está buscando, está se esforçando para fazer a vontade de Deus e ver a bagunça e você não pode fazer nada, porque você não tem autonomia para fazer nada ali, você só tem que aceitar e ficar calado. Tá entendendo? E diz assim, ó, porque já lhes disse que julgarei sua família para sempre, pois ele sabia do pecado de seus filhos que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendia. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será expiado, nem com sacrifício, nem com ofertas. Glória a Deus, tá entendendo, irmão? Então você vê aqui que Deus falando com Samuel ali, tá entendendo, irmão? Deus falou que os pecados dos filhos de Eli não ia ter mais perdão para eles. Porque eles pecavam e depois iam oferecer sacrifício, oferecer animal ali no altar para Deus perdoar os pecados dele. E Deus disse, os pecados dele não vai mais ser perdoado. Eu não vou expiar mais os pecados dele, nem vou julgar a casa de Eli. Então, quando Deus fala que vai fazer as coisas, irmão, Deus faz. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente somos pecadores, somos falhos, mas a gente não pode permanecer no pecado, fazendo as mesmas coisas, todo dia, toda hora, todo instante. Deus está falando que não é para fazer e a gente continua fazendo a mesma coisa, xingando os outros, falando da vida dos outros, tá entendendo? Se misturando com o mundo, fazendo coisa, tá entendendo? Para agradar os ímpios, deixar de agradar a Deus, deixar de agradar a igreja de Deus. Então a gente tem que agradar a Deus, irmão, tem que procurar agradar a Deus todo dia, porque Jesus, ele morreu para nos libertar, para nos salvar, para nos purificar de todo pecado, de toda fraqueza, de tudo aquilo, tá entendendo, que era do mundo, Deus tirar da vida da gente. Não foi para a gente ficar de outra vez de sociedade com o mundo, abraçando o mundo, agradando o mundo e desagradando a Deus, não. Deus quer que você agrade a Ele. Deus quer que você faça a vontade dEle. Tá entendendo? Que é para Ele poder te abençoar, para Ele poder te honrar, para Ele poder te exaltar nessa terra, tá entendendo? Faça a vontade de Deus. Samuel conta a visão a Eli. Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Entretanto, Samuel tinha medo de contar a visão a Eli. Mas Eli chamou Samuel e disse, Samuel, meu filho. E ele respondeu, aqui estou. Eli perguntou, o que o Senhor te falou? Não esconda nada de mim. Deus te castigue duramente, se esconderes de mim qualquer coisa de tudo o que te falou. Você vê que ali já estava desconfiado, tá entendendo? Que Deus tinha uma revelação para Samuel sobre a casa dele, sobre a vida dele, que ele já estava com medo, tá entendendo, do que ia acontecer, do que Deus falou para Samuel, e ele queria saber o que Deus falou para Samuel. E Samuel não queria contar porque Samuel gostava muito de Eli, tá entendendo? Não queria dar aquela notícia para ele, mas ele tinha que dar, porque ele tinha que obedecer a Deus, ele tinha que começar o ministério dele obedecendo a Deus, não era agradando a Eli, querer desagradar a Deus, não. Aí diz assim, ó, Samuel contou-lhes tudo sem esconder nada. Então Eli disse, ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Não deixou falhar nenhuma de todas as suas palavras. E todos o Israel, desde Dan até Bezerba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel pelas suas palavras, tá entendendo, irmão? Então, quando Deus, irmão, ele te chama, quando Deus te consagra, quando Deus te unge para tu servir a Ele, para tu ser servo dEle,
para tu fazer a vontade dele, ele se agrada de você. Então não deixe que ninguém tire essa presença de Deus da tua vida. Não deixe que ninguém faça com que você peque contra o Senhor, a ponto de desobedecer a Deus e não querer fazer a vontade de Deus, porque Deus te ama, Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, Ele vai te honrar nessa terra, vai te abençoar, porque Ele está se agradando do que você está fazendo, do que você está falando na presença dele, tá entendendo, irmão? Porque você tem que falar a verdade, tem que viver na verdade e andar na verdade, na presença de Deus. Seja uma pessoa consagrada a Deus, um bom servo, um bom pastor, um bom diácono, um bom presbítero na igreja, um bom cooperador. Seja um homem de Deus abençoado, tá entendendo, irmão? Não seja esses daí que Deus já estão rejeitando, que Deus já está encostando para os cantos, não, porque não tem mais prazer na vida daquelas pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus, não querem fazer a vontade de Deus. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Guarda essa palavra pro teu coração. Vive essa palavra, tá entendendo? E se inscreva sempre nesse canal aqui para todo dia de manhã você escutar uma palavra de fé, uma palavra de bênção para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, amém? Que Deus te abençoe, tenha um bom domingo e fica na paz do Senhor Jesus Cristo.